Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que continuamos nesse livro tão maravilhoso, Dias Melhores, uma psicografia de Carlos Pacelli, pelo Espírito Irmão José. A lição de hoje é tentação. Não cedas à tentação que te fustiga. Não te compliques por um minuto de concessão ao prazer. Quantos ao teu redor dariam tudo para retrocederem no passo que lhes precipitou a queda? A ilusão da carne é uma sombra que passa. Desenvolve os teus sentidos espirituais. Faze com que as tuas emoções transcendam o que a matéria te enseja a vivenciar. Quanto desencanto na alma de quem não logra superar as próprias fragilidades. Fortalece-te a cada dia contra os hábitos infelizes que te dominam. Protesta mentalmente contra as tuas mazelas de ordem moral. Não mais te comprazas naquilo em que antes te refestelavas. Que a tentação jamais te encontre de vontade débil, e não te submetas sem que te tenhas exaurido na luta. Tentação, né, meus amigos? Assim, eu lembro muito daquele, vocês todos viram ou leram, é um livro, né, Primo Basílio, e ela foi transcrita numa minissérie que passou, acho que na Rede Globo, tem muitos anos já. E eu lembro que, eu não lembro muito da história, mas na verdade era um casal em que o marido ele era muito bom e vem um primo deles de Portugal e esse primo acaba tendo um caso com a esposa desse homem que era muito bom. E ao final, essa esposa, ela se arrepende tanto porque o marido era muito bom e o primo, logicamente, ele era um boêmio. E ela, então, se consome no arrependimento. E o marido a perdoa, né? É um marido realmente bom, diríamos assim, se fosse real essa história, que certamente deve ter sido. É um marido com uma alma bastante evoluída e ele a compreende, porque ela tinha ficado muito tempo sozinha, o primo galanteador, aquela coisa toda. E ele não a julga, ele ele não a julga e mais, a perdoa, a compreende, né? Compreende a esposa. E ela, então, eu lembro que numa das cenas da série, eu não sei se isso é do livro, porque a gente sabe que tem um pouquinho de diferença entre a série e o livro, ela fala muitas vezes assim, né, que ela achava que ela tinha que ser punida por aquilo, porque ela tinha feito algo muito grave. Ela tinha traído um companheiro bom, um companheiro amoroso, um companheiro justo, e que ainda por cima a tinha perdoado. Então, ela achava que ela tinha que ser punida, ela trazia uma culpa muito grande. E ela acaba definhando e morre. Ela morre de, vamos dizer, de arrependimento, que é possivelmente a depressão que ela acabou tendo, aquela depressão profunda, né, a síndrome da depressão, a doença da depressão, ela acaba morrendo. Então, meus amigos, aqui é a lição, esse exemplo que eu trouxe para vocês é o que irmão José nos diz. Mais vale horas, dias, anos de luta interna e não cedermos à tentação do que esse um minuto de culpa que nos levará a séculos de sofrimento. Porque, de fato, meus queridos, quando estamos num nível já de querermos darmos o primeiro passo, ou os vários passos no cumprimento do Evangelho de Jesus, nos melhorando moralmente, nos melhorando nos nossos vícios e defeitos, as tentações surgirão, porque ainda gostamos de algumas coisas, ainda temos esses vícios, não nos enganemos, nós temos muitos vícios e defeitos, e gostaríamos sim de fazer algumas coisas que infelizmente ainda estão no nosso espírito. Só que irmão José, Joana de Ângeles, eles vêm nos dizer, não ceda. Não ceda por um minuto de prazer que vai se acabar e que aquela culpa virá muito grande e pode nos levar a uma depressão muito grande e pode nos levar até a morte, como nesse caso dessa história do primo Basílio, a morte física.
E ali por anos nos culparemos, por séculos muitas vezes nos culparemos. Nós não precisamos disso. Qual é a fórmula? O que nós já falamos aqui é prece, para que venha a ajuda espiritual, para que nos ajude a superar essa vontade que nós ainda temos desse prazer fugidio da carne, desses vícios que trazemos. E como Joana de Ângeles nos fala, para que nós, a hora que vem o pensamento negativo, troquemos. Pensemos numa coisa boa. Não que a gente gosta, né? Como a gente gosta ainda daquele defeito, a gente gosta de ficar pensando naquilo. Então, mudemos esse pensamento. Mesmo que a gente goste, não, eu não vou pensar nisso. Isso aqui eu não posso pensar, eu vou pensar em outra coisa. Porque mesmo que a gente ainda goste, a gente não fica cultivando. Porque o cultivo do pensamento, lembrem, meus amigos, que cultivando o pensamento, loguinho ele se transforma em ação. Então, cuidado, cuidemos da nossa casa mental, vigiemos os nossos pensamentos para não cairmos em tentação. Que Jesus fortaleça a nossa vontade, a nossa resistência às tentações e que consigamos vencer as nossas más tendências. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.